Hello, folks! O conteúdo de hoje é sobre pronome relativo. É um tópico específico para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Porém, todos que aprendem inglês aprendem pronome relativo. So, let's go on. As habilidades trabalhadas hoje serão reconhecer os usos de pronomes interrogativos e de pronomes relativos. Who, that, where and when. Relative pronouns fazem referência a um termo já citado antes dentro da oração. Então, os pronomes relativos, ou pronome relativo é uma palavrinha que vai fazer referência a algo que você já disse antes. Em inglês, os mais comuns são who, when, where, which, that. Em português, nós também usamos pronomes relativos. E eu vou falar sobre esses pronomes em inglês daqui a pouco. Vamos primeiro pensar em português. Nós usamos o que para tudo. Em todas as orações a gente coloca o que. E é claro que isso está errado. Antes de aprendermos a usar ele corretamente em inglês, vamos entender os nossos erros. Olhando a frase, lendo essa frase, foi ela que me falou sobre as aulas. Parece normal, parece certo. Não tem nenhum erro aí. Porém, o que, aqui que é o pronome relativo, ele se refere a quê? Ele se refere a ela, ele se refere a mim ou ele se refere às aulas? Ele se refere a ela, porque foi ela que falou sobre as aulas, certo? Como aqui no caso é uma pessoa, ela, pronome pessoal reto, ela, como se trata de uma pessoa, eu não posso usar o pronome que. Eu preciso usar o pronome quem. Foi ela quem me falou sobre as aulas. Lembra da praia que nós fomos no carnaval? Mais um exemplo que a gente escuta o tempo todo as pessoas falando no dia a dia. Porém, esse que está sendo usado de forma errada. Aqui, esse que se refere à praia, se refere a nós ou se refere ao carnaval? Se refere à praia. Praia é um lugar. Então, eu preciso usar onde. Lembra da praia onde nós fomos no carnaval? Ele caiu em contradição. Foi então foi que eu percebi que ele mentiu. Esse que também está usado de forma errada. Esse que se refere a ele cair em contradição, a eu ou a ele mentir. Quando foi que eu percebi que ele mentiu? Só quando ele caiu em contradição. Então observem que aqui eu estou me referindo a um momento. Momento ou tempo. Se eu estou falando de tempo, eu preciso usar quando. Ele caiu em contradição. Foi quando eu percebi que ele mentiu. O cachorro que mordeu você morreu. Isso é o que dá não tomar banho. Esse pronome relativo está usado de forma correta. Porque cachorro não é pessoa, cachorro não é lugar e cachorro não é tempo. Cachorro é um animal, portanto a gente usa o que nesse caso. Então, o cachorro que mordeu você está correto. Esses pronomes relativos, a gente precisa entender que em português a gente usa ele de forma errada. E se a gente for pensar em inglês, transformar alguma frase em português para inglês, automaticamente a gente vai levar o nosso erro para lá também. Porém, em inglês, eles não aceitam, dentro da frase, esses erros, usar o que para tudo, porque fica muito estranho e eles também não conseguem entender. Então vamos em inglês. Os pronomes que nós vamos ver são who, when, where, which and that. Who eu sempre vou usar para pessoas, person. When, sempre para tempo, time. Where, para lugar, place. E which and that, eles estão juntos. Which, qual, e that, o que. Aquele que, certo? Então, which, qual, that, que. É usado para acontecimento, happening, acontecimento, ou uma coisa. Então, quem, quando, onde, qual e que. Esses pronomes relativos aqui, eles vão estar no meio de uma oração e não no início, como pergunta. Se a gente for fazer pergunta, ele deixa de ser pronome relativo e vira pronome interrogativo. Então, estamos vendo por enquanto só pronomes relativos. Vamos para exemplos dentro de uma oração. Aqui na primeira. An anchor is a person present TV news program. Qual pronome relativo você acha que preenche essa sentença? Então, anchor é âncora. Então, um âncora é uma pessoa
apresenta jornais na televisão. Aqui, person já te dá uma dica. Person. Se eu estou falando de pessoa, eu preciso usar o pronome who. A newsstand is the place you can buy newspaper. Então, banca de jornal é o lugar que você pode comprar jornal. Newsstand, banca de jornal. E place já te dá a dica de lugar. Se eu estou falando de lugar, eu preciso usar o pronome where. A weather forecast is the newspaper content you read to know whether it will rain or not. Então, a previsão do tempo, weather forecast, weather, tempo e forecast, previsão. Então, a previsão do tempo é o conteúdo no jornal. Você lê para saber se irá chover ou não. Observem aqui weather também, duas palavras diferentes, porém com a mesma pronúncia. Weather, tempo, e weather, se. Content, conteúdo. Não é pessoa, e não é lugar, e não é tempo. Portanto, é uma coisa. Eu vou usar which. Ou eu posso usar that. Tá na mesma. A previsão do tempo é o conteúdo no jornal, o qual, which, você lê para saber se vai chover ou não. Ou a previsão do tempo é o conteúdo no jornal que você lê para saber se vai chover ou não. Early morning is the time newspapers are distributed. Pela manhãzinha é o tempo ou é a hora, o jornal é distribuído. Como eu estou falando de tempo, time, a palavra time já te dá uma dica, eu vou usar when, quando. Então, pela manhãzinha é quando o jornal é distribuído. The girl who lives here is a singer. Girl, pessoa, portanto, who. The bride needs to decide which dress to wear. A noiva precisa decidir qual vestido usar. Noiva, bride. Precisa decidir qual vestido, dress, usar. They were talking when I arrived. Eles estavam conversando quando eu cheguei. I don't know what's happening. Eu não sei o que está acontecendo. Os pronomes relativos eles são muito simples. É fácil aprender, é fácil usar. Só que a gente precisa primeiro entender onde a gente erra em português, para não transferir o nosso erro para a língua inglesa. Agora sim, os pronomes interrogativos, interrogative pronouns. Aqueles mesmos pronomes relativos, eles também se tornam pronomes interrogativos. Quando eu vou fazer uma pergunta, geralmente eu coloco esses pronomes no início da frase. Vira pergunta. Simples, não tem dificuldade nisso. Who, quem? Who is your favorite singer? Quem é a sua cantora ou cantor favorito? What, o que ou qual? What do you know about pronouns? O que você sabe sobre pronomes? When, quando? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Where, onde? Where do you live? Onde você mora? Which, qual? Which color do you prefer? Yellow or orange? Which, qual? E what, qual? A diferença entre eles é que o which eu vou usar sempre quando tiver duas opções. Aqui no caso eu tenho yellow ou orange. Se eu tiver duas opções, eu preciso usar which. Why? Por quê? Why are you so angry? Por que você está tão bravo? Whose? De quem? Whose car is that? De quem é esse carro? Whose? How? Como? Ou quão? How are you today? Como você está hoje? Os pronomes interrogativos, eles sempre virão no início da pergunta e sempre fazem uma pergunta. Claro, né? Sempre questionam alguma coisa. Óbvio. E os pronomes relativos, eles virão dentro da oração e sempre vão se referir a alguma coisa já dita antes. É isso.
Agora vocês vão lá para o Classroom fazer alguns exercícios. E thank you so much. See you next class. Goodbye. Stay safe.